Vamos fazer um brinde, então? Bora! Nós vamos inaugurar o Pode Paz em 2024 aí. Glória, Jesus! aleluia! Ô, glória! Glória. Coisa bem boa. E aí, gurizada, qual é a expectativa de vocês? Esse ano, cara, tô muito em Jesus, assim, porque eu tô sentindo que vai vir algo muito bom, né? Principalmente no Vai resto da sentir vida. o toque da asa. O toque da asa, do ânimo. Holy Spirit! Remes Mike! Não, mas sério, eu tô sentindo que vem algo grande sobre nós, sabe? Porque Jesus já vem avisando isso desde 2023 pra nós, tá ligado? De que algo vai acontecer, um grande arrependimento, um grande avivamento. Mesmo que seja só no raiz, o que importa é a gente estar com o coração de verdade pra Jesus, tá ligado? Porque era algo que, infelizmente, a gente não era convertido de verdade, sabe? E acho que Deus... E o que é pra ti um coração de verdade em Jesus? Porque a palavra vai falar, né? Você sabe a palavra, né? Coração é uma força Que Jesus está à procura. verdadeira. Que adoram o quê? Em espírito e em verdade. Então me explica o que é pra ti, que nem tu falou, agora a gente tá com o coração, né, direcionado em Jesus de verdade. O que é isso pra ti? O que tu entende que é um coração de verdade em Jesus? Mano, a palavra vai dizer, tem uma hora que Jesus está repreendendo os fariseus, e ele fala assim, bem que Isaías profetizou sobre vós, vocês me adoram com os lábios, Mateus 15:8. Mas o coração está longe de mim. O que eu penso? O que o coração está em Jesus? Ele diz que aquele que seguir a Ele, que obedecer a Ele, que ama Ele, guarda os mandamentos dele e nega-se a si mesmo. O que a gente mais aprendeu, pelo meu olhar, pela minha vista, assim, é que a gente aprendeu a negar a nossa carne, a negar a nós mesmos para seguir Jesus, a aprender a pedir perdão, a se arrepender, a trocar de caminho, a ir para um caminho que Jesus se agrada, entende? Isso para mim é um coração de verdade, alguém que se nega em prol do reino, coisas que a gente não fazia antes. E repreender vivo. Muito, até demais. Fala um pouquinho pra nós aí. Glória a Deus, primeiramente, né? Pode Paz voltando aí. Glória a Deus. Vamos dar um nome, né? Agora é Lions Podcast. Agora aqui, ó. Lions. Olha o Leãozinho aqui, Profeta. Lions. Cara, como o Nathan disse, coração é sinceridade, né? O que me pega muito é aquela palavra de Ezequias. Quando Deus diz para ele que ele vai morrer, que acabou, deu o teu tempo, e Ezequias vai lá, deita, chora, clama a Deus, e Deus volta atrás no que disse e dá mais anos de vida aí. Eu acho que isso é sinceridade. Acho que Davi é sinceridade. Arrependimento é sinceridade. Reconhecermos que foi o que aconteceu com nós no ano de 2023. Acho que talvez a área mais importante é a gente reconhecer. Para mim, principalmente, que era bastante fariseu, como todo mundo sabe, mudanças. Religiosinho, meu nome. Reconhecer é o primeiro passo para o arrependimento, que é conseguir mudar. É identificar o problema para poder mudar. E esse processo na juventude em 2023 foi a gente ver onde estava o problema e, através da palavra, conseguir mudar o que estava errado. E por isso é importante também a referência bíblica. É nós falarmos com referência, porque a pessoa, quando ela ouvir algo semelhante ou viver algo semelhante, ela vai ter uma base bíblica para se apoiar. Ela tem um respaldo bíblico na vida dela. E talvez um versículo que ela escute ou o nome do livro leve ela a pensar naquilo e pode ajudar ela a mudar. Acho que isso é um pouco o que pode agregar aí. Tremendo. Falou sobre Ezequias clamar, Deus ouvir e acrescentar na vida dele, né? Na verdade, clamor é um princípio. Né? Tu vai analisar a escritura e tu vai ver que desde o princípio, quando o povo clama, o Senhor ouve. Mesmo esse povo não merecendo nada. Isso é uma coisa, tu falou também em religioso e fariseu, é uma coisa que todo religioso não entende. Porque o religioso, ele se veste de crente, ele coloca uma capa de crente, uma cara de crente, vai para o culto achando que é o crente. Só que ele esquece que ele teve um passado. E eu não peço para que ele lembre desse passado, mas ele necessariamente ele precisa entender quem ele é. O crente nada mais é que um pecador que se arrepende.
Só que se ele se arrepende, a última coisa que ele vai ter que fazer é julgar e apontar a pessoa como se ela fosse uma condenada. É diferente de tu julgar e discernir espíritos para ajudar, repreender. Então aí que gera uma grande confusão nas pessoas sobre isso. Mas o clamor, ele é um princípio básico, que pode estar na igreja ou estar fora da igreja. Estar em santificação, em purificação ou em pecado, como foi a minha história, e tu clamar. O povo no deserto, o povo que estava escravizado por Faraó, me diz o que eles estavam fazendo de bom quando eles clamaram. Nada. Mas eles clamaram. E o que Deus falou para Moisés? Moisés, eu vi um povo clamando aí. Então, por causa do clamor deles, eu vou te usar. Aí Jeremias 33:3 vai dizer o quê? Ele foi do céu. Jamais esqueça. Clama a mim. Olha o que vai dizer a palavra. Clama a mim. Não clama à igreja, não clama ao pastor e não clama ao líder. É a mim. A Deus, porque Deus está acima de tudo. Certo? Isso não tem nada a ver com desrespeitar uma autoridade que está ali para te ajudar. Certo? Eu jamais aqui, como liderança, por exemplo, de vocês hoje, para ajudá-los, eu vou me colocar à frente de Deus. A palavra vai dizer, clama a mim, não ao líder. Eu estou aqui para te dar um apoio. Por quê? Porque eu sou mais velho, porque eu tenho mais experiência, porque eu vivi mais coisas e posso ajudar. Mas eu não sou supra-sumo. Ninguém é, nem pastores. Aí, quando Deus fala, clama a mim, ele também diz, quando tu clamar a mim, eu vou te responder. Não vai ser teu líder, não vai ser teu pastor, vem com aquele papo de cobertura espiritual, sem a minha bênção, então não pode fazer nada, isso aí é heresia, tá? Não existe na Bíblia. Então, quando Deus fala, clama a mim, que eu mesmo te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes, é aqueles sonhos que a gente está tendo. Então, o que eu vejo que aconteceu com a gente? Nós nos unimos. Isso aqui que a gente faz de trabalhar a mesa é algo que vocês nunca tiveram. Exato. E o fato de eu falar que vocês nunca tiveram, não estou dizendo que eu estou desmerecendo nenhum outro trabalho. Se a pessoa entende assim, infelizmente ela não tem condição de interpretar um texto. E aí eu só posso dizer que ela tem que estudar para aprender a interpretar texto e falas. Mas eu não estou desmerecendo um trabalho, eu estou dizendo que esse trabalho aqui, ninguém lá fez com vocês. Por A, por B, por C, não interessa, mas não fizeram. E Deus colocou no meu coração de fazer. Por quê? Porque aqui nós conseguimos nos olhar nos olhos. Aqui nós conseguimos nos colocar na mesma posição. Homens falhos, cheios de problemas na vida, só que a gente fala das bênçãos do Senhor. Amém. E aí vocês trabalham na minha vida, eu trabalho na vida de vocês, e a gente cria uma união, unidade. De Atos 2. Foi em Atos 2 que rolou o Pentecostes? Foi. Atos 2. Ali eles estavam reunidos no mesmo lugar, mas com o mesmo intento, com o mesmo propósito, com a mesma pegada. Sim. E isso é cada vez mais raro de tu ver numa congregação. Porque igreja, quando a gente fala a palavra igreja, ela tem um termo muito forte. Igreja é corpo. A palavra igreja, ela não existia antes de Jesus. Ela passou a existir a partir de Jesus, porque igreja é o corpo dele. Sim. Igreja simboliza o corpo de Jesus. Quando a gente faz tomar o suquinho e comer o pão, e ele está dizendo lá na última ceia, fazer isso em memória de mim, ele em nenhum momento ele diz fazer isso todo início de mês, fazer isso a cada 15 dias, fazer isso todo... Ele nunca falou isso. Mas a gente faz por costumes, certo? Sim. É errado? Claro que não. Claro que não. Mas a gente tem que entender o propósito. As pessoas vão na ceia, trocam o copinho e saem dali falando um dos outros. Agora eu quero que tu me diga pela Bíblia para onde que elas vão. Pro céu, que não vão. Cara, eu tenho algo interessante a agregar nisso. Falei isso. Eu acho que o que mais priva o fariseu de chegar no caminho do perdão é ser muito literal. A gente falou de Atos 2, em Joel 2, o profeta dramático Joel, eu gosto muito do livro de Joel, cara, aproximadamente no versículo 13 ele vai dizer o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por quê? Cara, o caminho do perdão sempre foi o mesmo. Deus sempre teve princípio. É clamor, é um coração sincero, é o choro, é o arrependimento.
E o fariseu ele é muito literal, tanto é que entra naquele sentido de Nicodemos, quando Jesus fala para ele, cara, nasce de novo. Ah, Ele fala, verdade. eu vou voltar pro ventre da minha mãe. Exato. Esse é o problema do fariseu. Ele é muito literal. Literal. Isso, desde o princípio da seita, esse modo didático, eles querem impor limites. Tipo assim, tá, eu tenho que cuidar dos meus olhos, então não vou ver televisão. Tá, eu tenho que cuidar disso, tá, então não falo nunca mais de futebol. Eles imporam limites que virou dogmas de homens, culturas que aprisionaram as pessoas e o arrependimento fica em último caso. E que excede a lei de Deus, né, mano? Excede. Jesus fala que vocês deixam de fazer a lei de Deus para fazer a lei dos homens, entendeu? Eles criam o próprio juízo. Nem Isso, fizeram com a exato. mulher sendo apedrejada, tentando ser apedrejada em público. Jesus Eles veio, criam o próprio juízo. estende a mão para ela e diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos largam as pedras. Uhum. E aí ele olha para ela e diz: vai, não peques mais. Os homens atribuíram um juízo sobre ela baseado nas próprias leis. E sabe o que Que é nem interessante? Jesus faria. Que Deus, ele viu, por exemplo, Abraão fez um negócio legal, que é o sacrifício. Ele sabia como é que era a pegada daquele povo lá de Israel, do deserto. Tá, isso aqui foi interessante, isso aqui vai ser interessante para eles. Vou impor isso para vocês como uma regra agora para vocês se direcionar até o norte. O dízimo foi a mesma história. Mas o fariseu, ele é tão literal, que daí depois Moisés virou Deus e o próprio Deus ficou abaixo da lei deles. Entende? Exato. Isso é o que mais priva eles, eu acho, de viver o Jesus na essência. Falou um negócio interessante, eu trouxe também esse embasamento, que é a questão da literalidade e do seu próprio juízo. Vamos lá, vamos pegar essas duas falas de vocês e vamos traduzir na prostituta. O que a prostituta estava fazendo? Ela estava em ato de adultério, certo? Certo. Pela lei, tinham que pegar ela e apedrejar em praça pública. O que os caras fizeram? Pegaram ela no ato e levaram até a praça pública, e onde estava Jesus, e Jesus está aí. A lei manda que a gente mate. Vai contra a lei? Sim. E esse é o ponto. Literalidade. Mas Jesus veio na Terra com uma missão. A missão de Jesus, ela estava acima da lei. Qual era a missão? Acabar com as obras do diabo. Certo? Certo. Mas qual é a obra do diabo? Fazer com que todo mundo vá para o inferno. E não vive a promessa do céu. Não vive a nova promessa que o Senhor tem para nós, certo? Então eu posso dizer que Jesus tem para nós: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, certo? Essa é a obra, essa é a missão de cada um de nós aqui. Quando ele olha para a prostituta, ele diz assim: se eu matar ela agora, pela lei, ela vai para o inferno. Mas eu vou contra mim. Eu vou contra aquilo que Deus me mandou como um princípio, que é salvar. Então eu não vou fazer. Então eu vou olhar dentro do coração deles e vou perguntar: tá, mas espera aí, quem de vocês que não tem pecado, então comece. Porque Jesus sabe o quê? Todos temos pecado. Exato. E aquele que fala que não tem é mentirosinho, tá entendendo? Então é sobre isso, cara. Eu não estou na Terra. Quando as pessoas leem Não Julgueis lá de Mateus 7, aquela palavra ela tem muito contexto para a gente analisar. Só que o não julgueis específico, que já começa assim, está dizendo assim: olha, cara, primeiro, antes de tu julgar para tentar ajudar, primeiro tu tira a trave do teu olho. Ou seja, te analisa aí como é que tu tá. Tu consegue... É assim que tu entende a Bíblia, tá? Tu tem que ter contexto e embasamento. Tu consegue entender que quando ele fala primeiro tira a trave, ou o argueiro, ou dependendo da tradução outra coisa, poste, prédio, tira o que tiver na tua frente, para depois tu tentar julgar teu irmão. E não é julgado tipo sentar na cadeirinha e dizer se tu vai pro inferno. Não é esse julgar. Sim. Esse julgar só Deus. Mas ele está dizendo o julgar que é no sentido de como é que tu vai fazer para ajudar essa pessoa. Porque ajudar também é repreender, também é exortar, também é mostrar o caminho. Tanto que ele vai instruir. Ele vai dizer que se teu irmão pecar contra ti, pega junto mais uma testemunha, duas, e conversa com ele até resolver. E ele vai dizer mais: se ele não te ouvir, leva para o pastor, leva para o presbítero, tenta resolver, leva para a igreja. E se ainda assim ele não te ouvir, trata ele como um gentil e publicano. Exato. Tipo, se tu não quer ouvir, então vaza. Só que olha o quanto é complexo. Não julgueis. Não julgueis não diz nada.
Mas não seja juiz dos outros, mas seja um cara que vai ajudar a estender a mão. E aí, se tu precisar te colocar numa posição de apontar o teu irmão a ponto de ajudá-lo, aí sim. Se é para ser juiz desse jeito, seja juiz. Mas nunca para dizer assim, ó, não, tu vai pro inferno e já acabou. Não, não é isso que tá na palavra. Tá no tipo assim, cara, deixa eu olhar para ti. Depois que deu esse assunto e os fariseus e aqueles que o apontaram a prostituta, eles vazaram, né? Exato. A prostituta, sabendo que estava errado, ela olhou no olho de Jesus e Jesus disse para ela, olha, eu poderia se eu quisesse, mas eu não vou te condenar. Eles não te condenaram, tá tudo certo. Só que assim, não peques mais. Tipo assim, vai, seja livre. Mas Jesus, eu acabei de fazer o ato, eu tava ali no ato agora, não interessa. Eu, Jesus, já perdoei. E o que nós fazemos com a literalidade? Disciplina. Não, isso aí é banco. Não sobe. Não sobe. Até, se for ver pelo próprio dicionário, a palavra julgar tem mais de um significado. Tem o julgar de decidir ou condenar alguém a algo, que isso só Deus pode fazer. E tem o julgar, avaliar ou tornar um conceito ou emitir parecer sobre alguém ou algo. Ou seja, se eu digo que eu vou julgar o meu irmão, eu vou pegar a palavra, que é o que falta na minha vida, e vou dizer, irmão, segundo a palavra, os teus atos estão incorretos. Isso é o julgar bíblico. Agora, o que as pessoas fazem, religiosos, eu vou te julgar, vou te condenar ao inferno, vou te tirar do corpo, e tu é tratado como um qualquer impuro, porque para mim tu não serve. É o que eles fazem. Só que aí eles pegam o não julgueis, tiram o resto do contexto e deturpam tudo. E aí vive um grupo de pessoas que não aceitam repreensão. E aí tornam a dizer que repreender não é bíblico, sendo que a própria repreensão é o que faz tu julgar. Exato, faz tu julgar e analisar os atos das pessoas sobre isso. Por isso que muitos perdem o próprio conceito de analisar a si mesmo, porque não conseguem julgar baseado na palavra. E aí fica distorcido. Não, e aí vem a questão, ó. A gente comentou aqui sobre a literalidade da coisa, que é isso que eles fazem, exatamente isso. A gente deu os exemplos claros. Só que aí vem sobre tornarmos nós os juízes de nós mesmos. Porque olha que engraçado, quando eu trago a literalidade das coisas e eu quero operar desta maneira, e já estou fazendo errado, eu também torno o juiz de tudo a ponto de fazer acepção. Porque vocês vão me dizer que é o mesmo juízo para todo mundo? Não. Claro que não. A gente sabe que não é. Tem pessoas que sobem abortando hoje em dia. Tem pessoas que sobem fazendo coisas erradas hoje em dia. Mas tem pessoas que, por A ou B, por uma fala que não gostaram, não pode, porque me afronta. Opa, mas aí a gente tem uma baita distorção do que é certo. Sim. Porque não é assim, primeiro, não é nós que definimos quem sobe ou não sobe. Mas aí vem um outro ponto. Sou responsável de um trabalho. E eu sou. Trabalho com vocês ali no Raiz de Davi. Eu cuido da parte do louvor hoje. Né? Nós vamos criar nossa banda, vai ser diferente e tal. Eu vou dar mais autonomia a vocês trabalhar, vou ajudar vocês com isso. Mas hoje, eu sou responsável pelo coral, pelo trabalho ali, certo? Sendo responsável, significa que alguém acima de mim vai me cobrar um resultado. Sim. Então, quem está abaixo dele sou eu nesse momento e vocês estão comigo nesse trabalho, certo? E vai ter muita coisa que eu vou ter que tomar decisões. Quem é que vai responder pelas decisões? Sou eu. Sim. Certo? Porque eu sou responsável. Então, eu tenho que ter equilíbrio e sabedoria para tomar as decisões certas sobre como medir isso. E eu não posso, de maneira nenhuma, fazer acepção de pessoas. Dizer, não, eu gosto mais do Natan, então eu vou dar um microfone pro Natan. Não é assim. Eu tenho que entender o trabalho. Se eu vou trabalhar com música, cara, não significa que vocês têm que ser perfeitos. Isso não existe. Porque Deus, de fato, Deus, ele quer a sinceridade de coração. Ele quer que a gente faça aquilo com melhor. E ele vai receber. Só que eu, como sou um cara crítico, eu sou chato, inclusive comigo mesmo, eu vou incomodar com certas coisas. Mas é o meu jeito de trabalhar. Não significa que é isso que tem que ser e é assim. Não, é o meu jeito. E como eu trabalho, a responsabilidade está comigo, quem está abaixo disso, vocês vão decidir se querem estar com isso ok ou não.
Vocês vão decidir se daqui a pouco querem trazer alguma coisa para mudar ou não. E no final eu vou dizer, cara, faz sentido. Ou no final não faz sentido. Sim. E por isso que existe 1000 trabalhos no mundo. Cara, eu acho que não fechei com o Rafa. Vou para um outro, tá tudo certo. Isso até é um ponto. Porque o Rafa falou, quem quer seguir um trabalho, escolhe, tu tem a opção. Ninguém é obrigado. E aí usam isso, de ter um trabalho, e deturpam a passagem das 99 ovelhas. Né? Que tem que ir atrás de quem optou rejeitar a palavra. Não é verdade. Tipo assim, quem sai. Quem se perdeu, a gente vai lá e resgata. Então, a gente não tem como trazer para si tudo de qualquer jeito, né? E aí é outra palavra que é deturpada por quem se apega... Onde é que tá na Bíblia isso? João 6,60. Isso. Vê aí. O próprio Jesus falando. Ele. Vai ter que pegar um pouquinho. Não me meu resistir. nome. Essa água tá uma boa. Patrocinador aí, Coca, nos patrocinando. Em nome de Jesus, Valeu. recebemos, profetizamos. Profetizamos muita coquinha zero nas nossas vidas. Vou trabalhar a dieta, que não existe ainda. Não existe ainda. Mas vai existir. Um dia virá. É do discurso, né? Isso, Tá. você pode ler isso. João 6,60, Jesus fala... Pode ler tudo. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Só um pouquinho. Quando for ler, já traz exatamente esses detalhes. Por exemplo, muitos dos seus discípulos. Isso já é um baita ponto. Sim. O que é discípulo? Aqui ele está falando dos 12? Não, dos que seguiam ele. Não, eu tô falando... Exato. Então, olha só, olha que interessante. Tu falou que as pessoas deturpam o fato de que se a pessoa rejeitou e saiu, tem que ir atrás dela. E aí eu tô te dando essa palavra para te ler. O próprio Jesus falando que muitos daqueles que o seguiam criticaram o discurso de Jesus como duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós, e esses ele está falando dos discípulos, que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Pararam de seguir Jesus. Isso. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Parou aqui. Isso. Então, o que acontece? Vamos lá de novo, tá? Jesus Cristo, dono disso aqui, porque foi por ele, para ele, todas as coisas. Amém. Jesus é a palavra desde o início, né? Tudo foi feito em volta dele. E ele veio para completar. Beleza. Ele está dizendo, não sou eu, Rafael, não é o Natan, não é o Kaique, não é o Nathaniel, não é a Viviane. É Jesus Cristo, o cara que todo mundo diz seguir. Pelo menos os cristãos dizem. Ele está dizendo o seguinte, olha só, tá vendo essa galera aí que está indo embora porque o meu discurso é duro para eles? Vocês querem ir? Vocês vêm pregar isso na igreja? Não, a gente vê o contrário. Mas por quê? Ele saiu, tem que pregar menos, prega fofo. Tem que pregar fofo. Não Cara, ó, pecado. por exemplo, eu sou um cara, vocês nunca vão me ver pregar heresia, tá? Porque se eu fizer isso, eu vou condenar minha própria vida. A palavra vai dizer que grande é aquele que ensina corretamente. Ele é considerado grande nos céus. Agora, aquele que ensina errado, esse cara nem é considerado na lista. Eu não quero, eu quero estar na lista. Então, vocês nunca vão me ver pregar heresia, mas vocês vão me ver pregar contra a heresia. Que é diferente de eu querer fazer inimigo na terra. Porque, na boa, cara, se eu tenho Deus como meu Senhor, quem são as pessoas perto dele? Não são os inimigos. Eu não estou nem aí para as pessoas perto dele. Eu quero ajudar as almas a chegarem lá. Inclusive a minha. Porque a palavra também vai me dizer que se eu salvar todas as almas do mundo, mas eu não salvei a minha, de nada adiantou. Então, em primeiro lugar, eu vou salvar minha alma. Segundo, eu vou ajudar as pessoas a se salvarem, se eu tiver essa condição.
Então, aqui, quando eu tô falando essa palavra de discurso duro, é porque o que é duro? O que é duro? O que Jesus está falando aqui que é tão duro? É aquilo que confronta as pessoas. Isso aqui, ó. Confrontar. Confrontar. Por exemplo, eu sou um cara que eu vou pregar aquilo que o Espírito coloca no meu coração. Só que eu vou ler, eu vou estudar, vou tirar um tempo, sabe? E vou trazer isso para a igreja de uma maneira que fique claro o entendimento. E aí, por ser assim, eu já ouvi muita coisa que não faz sentido. Inclusive, hoje eu não faço parte de escalas de pregações, porque o meu discurso não atende à necessidade das pessoas. Quer um exemplo? Pode falar. Não te interromper. Capaz, com vontade. Paulo, lá para a igreja de Corinto, capítulo 5, no versículo 13, ele vai dizer assim: tá tendo imoralidade no meio de vocês aí. Tira esse Nico do meio de vocês. Deus nunca aponta o problema sem dar a solução. Aquele cara já tinha escutado tudo. Podia ter se arrependido muito. Não foi falta de palavra. Ou seja, mas após ele rejeitar tudo aquilo ali, o próprio Paulo vai dizer, cara, tira esse cara do meio de vocês, que ele vai ajudar todos vocês. Exato. E até no processo de conversão, no começo, acho que com todos, quando a gente começa a ler a Bíblia, parece que a gente só toma. Aquele discurso é muito duro. Só que o problema não é o que está escrito ali. Exato. Somos nós. E se eu não me engano, no final desse capítulo, ele vai falar assim, mas Deus julga os de fora, e não há de vocês julgar os de dentro. Entendeu? Isso, muito bom, mano. Pai, então tem que julgar. Exato, o próprio Paulo dizendo que tem que julgar, entendeu? Mas aí é que tá, cara. Por isso que a gente tem que ter um entendimento completo da Bíblia. Porque, infelizmente, as pessoas, elas não se dedicam. A letra mata, não dá. Elas não se dedicam a isso aqui. Eu ouço muitas vezes, infelizmente, as pessoas são muito ignorantes, né? Eu ouço muitas vezes, não, porque assim, a gente vive por revelação. Beleza? Eu até aceito isso, porque Deus revela, certo? Mas eu duvido Deus revelar porque não tem compromisso com isso aqui. O que seria o compromisso com isso aí, Rafael? É o seguinte, se eu quero servir a esse cara, realmente, se eu quero poder ajudar pessoas a chegar lá, inclusive eu mesmo, se eu não tiver entendimento disso aqui, eu nunca vou chegar lá. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não passar por mim, não tem como. Como é que eu passo por Jesus? Só por revelação? Não, só porque Paulo está saindo de Damasco e ele tem uma revelação, ele tem um encontro com Jesus. Mas ele não saiu dali e foi pregar. Se eu não me engano, foi 14 anos que ele ficou fora. Mas ele ficou fora fazendo o quê? Estudando, comendo, andando, para entender. Aí os caras, sei lá, recebem um sonho profético, tipo José. Não, já vou sair pregando, eu que sei. Cara, não é assim. Deus, ele respeita hierarquias na terra. E aí entra Davi para comprovar isso. Davi foi ungido lá no pasto como rei. O que ele fez? Na hora ele assumiu o reinado ele voltou para o pasto. Mas na hora certa Deus levantou. E outra, quando Deus trouxe ele para perto do rei, como estratégia, para acalmar os seus demônios, e aos pouquinhos foi exaltando ele, e o rei se enciumou, em nenhum momento Davi matou ele. Exato. Porque poderia, mais de uma vez. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele ia fazer algo contra a vontade de Deus. Cara, e é sobre isso. E eu tô falando de um rei que é segundo o coração de Deus e que é falho que nem nós. Sim. Sujeito às mesmas paixões. E que errou.